bem-vindo à nossa live. Que alegria estarmos aqui rezando juntos, consagrando o nosso ano, colocando o nosso ano nas mãos do nosso Deus. É a melhor escolha que nós podemos fazer, colocar o nosso ano nas mãos do Senhor. Então, nós vamos começar essa live fazendo exatamente isso, colocando a nossa vida nas mãos de Deus. O que você tem para consagrar ao Senhor? O que você tem para colocar nas mãos de Deus agora neste ano? É um novo ano. Eu dizia no Réveillon aqui na comunidade, eu dizia para os irmãos que estavam aqui participando e celebrando conosco o seguinte: não existe um botão mágico que ao você apertar há uma mudança radical no ano, tudo mudou, as coisas estão diferentes, porque o ano começou, então agora tudo é diferente. Isso não existe. Não existe um botão mágico. Existe um posicionamento espiritual meu e seu que faz com que as coisas vão sendo transformadas e mudadas dentro da nossa vida. E aí eu te pergunto, como você está entrando agora em 2024? Qual é o posicionamento espiritual que você tem tomado agora em 2024? Porque não é a virada do ano que muda as coisas, mas é a nossa virada. A nossa virada que faz com que as coisas sejam diferentes, que faz com que as coisas se tornem diferentes. Por isso, vou até digitar aqui, nós vamos falar hoje sobre planejamento espiritual para 2024. E por isso, Deus me deu a inspiração desta live também para falar com você sobre esse planejamento espiritual. Porque nós precisamos nos planejar espiritualmente também. Nós precisamos crescer espiritualmente. Olha todo o ano de 2023 que passou, no que você evoluiu espiritualmente, no que você cresceu espiritualmente na tua caminhada com Deus, na tua caminhada de fé, porque nós vamos ficando para trás. Eu quero lembrar você que o nosso corpo ele é formado do corpo físico, corpo, mente, que é o psicológico, a alma e o espírito. Nós não somos só feitos de corpo físico, nós não somos só feitos de mente, de psicológico, e nós não somos só feitos de espírito. O nosso corpo é uma junção de todas essas coisas. Meus queridos, você que está chegando aí, coloca o seu boa noite, boa tarde, quase noite, para a gente fazer dessa live um momento sensacional para a nossa vida. Deus vai falar muito hoje conosco, Deus vai falar muito hoje com você. Então permaneça aí, dê o seu boa noite para eu ver que você está aqui, que você está interagindo comigo, que você está entendendo o que eu estou falando, participando, tá bom? Deus abençoe. Então é isso, nosso corpo é feito de corpo, mente e espírito. Por exemplo, se o teu psicológico não está bem, se emocionalmente você não está bem, o teu corpo começa a sentir. Você quer ficar na cama, você sente dor. Tem gente, nós já atendemos a comunidade de pessoas, por exemplo, com um problema no rim, mas na verdade o problema no rim era fruto de um problema emocional, de uma situação que aquela pessoa estava passando naquele momento, porque o descontrole emocional cedeu uma pressão no rim, no corpo. Então nosso corpo ele trabalha em conjunto: corpo físico, mente, psique e espírito. E se eu não equilibro essas três áreas, as coisas se descontrolam. Por isso, a primeira coisa que eu estou trazendo para você é um planejamento espiritual. A palavra de Deus, nós vamos ler alguns versículos hoje, mas a palavra de Deus diz assim, que os filhos das trevas são mais inteligentes que os filhos da luz. Porque o inimigo é muito estrategista. O inimigo calcula muito bem as ações que ele faz. O mundo, já ouviu aquela expressão? O mundo é dos espertos. Mas e nós, filhos da luz, filhos de Deus, também precisamos agir com esperteza e com inteligência. Por isso que nós precisamos de um planejamento espiritual também. Se o espírito faz parte do nosso corpo, nós também precisamos pensar e elaborar o nosso espírito. Quantas metas você já fez para 2024? Não gosto muito de ficar falando, tenho minhas metas particulares e pessoais, não sou muito de ficar falando delas na rede social, porque eu acredito que é muito particular. Mas uma das minhas metas é tentar emagrecer mais uma vez, porque é uma sanfona, vai e volta, vai e volta. Mas eu
eu entendi que eu preciso disso, que eu preciso emagrecer, que eu preciso buscar me alimentar melhor, correr, fazer mais atividade física. Já comecei em 2023, viu? Não esperei virar um ano para começar, não. Eu já comecei, mas é uma das minhas metas. As outras é particular, então Deus abençoe vocês. Cada um tem a sua, né? Você tem a sua meta, trabalhou na sua meta. Amanda, boa noite, Amanda, Deus te abençoe. Mas o nosso espírito, a nossa vida espiritual também precisa ser organizada. A nossa vida espiritual também precisa ser planejada. A nossa vida espiritual também precisa crescer. Também precisa de estratégias. Por isso que eu te chamei para essa live. Por isso que eu te trouxe para essa live. Para você aprender junto comigo. Vamos lá então? Primeira coisa que nós precisamos falar é do Espírito Santo. Eu estava rezando antes do ano acabar. E Jesus me trouxe essa inspiração, trouxe isso ao meu coração, de que eu precisava consagrar a minha vida diariamente no ano de 2024 ao Espírito Santo de Deus. E por quê? Eu vou te explicar. Quando Jesus morreu, nós sabemos disso, né? Jesus morreu, depois de 3 dias que aconteceu, ressuscitou. Jesus morreu, Jesus ressuscitou. Depois Jesus ressuscitou, nós sabemos que ele subiu aos céus. 40 dias depois, ele subiu aos céus, o que nós chamamos de ascensão do Senhor. Depois da ascensão, em 10 dias, aconteceu o episódio de Pentecostes, que é a descida, a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos, a promessa do Pai. Então, a partir de Pentecostes, Jesus diz para a igreja, Jesus diz para os discípulos, para os apóstolos: olha, eu preciso ir embora, eu preciso subir de volta para o céu, para o Pai, para que venha o Espírito Santo e complete tudo aquilo que eu realizei. Porque no Antigo Testamento, se nós olharmos, por exemplo, Davi pediu o Espírito Santo, recebeu um óleo, um azeite. Elias queria sentir a presença de Deus, e Deus então se manifestou num fogo com Davi. Mas a partir de Pentecostes, há uma manifestação poderosa do Espírito Santo sobre a igreja, sobre mim e sobre você, porque nós viemos depois de Pentecostes. Então, a partir daquele momento que Jesus subiu aos céus, depois de 10 dias, ele envia o Espírito Santo, e Jesus Cristo vai deixando a igreja ansiosa por aquilo, né? Jesus diz: olha, prepara. Alguns discípulos estavam fugindo, ele falava: volta, filho, volta para Jerusalém, porque lá vai ter o cumprimento da promessa, porque lá vocês vão receber o Espírito Santo de Deus. Jesus foi deixando os apóstolos e os discípulos ansiosos, dizendo: nós queremos esse Espírito Santo. Se ele está falando que vai, mas que vem alguém que vai chumbar um pouco aqui, nós queremos esse Espírito Santo, nós queremos isso. E os discípulos foram ficando ansiosos ali junto com Nossa Senhora, ela já era cheia do Espírito Santo, e eles foram ficando ansiosos, falando: nós queremos esse Espírito Santo, nós queremos receber. E em Pentecostes vai dizer então o livro do Atos dos Apóstolos, que veio um sopro, um ruído do céu, estremeceu o lugar onde eles estavam, e eles foram batizados do Espírito. Eles começaram a orar em outras línguas, e a vida deles foi transformada. A partir deste momento, o Espírito Santo deixa de ser uma simbologia e passa a agir na terra como uma pessoa. Presta atenção, isso é muito importante. Eu preciso ver que você está entendendo isso. No Antigo Testamento, quando Jesus foi batizado, por exemplo, desceu uma pomba do céu, uma manifestação do Espírito. Foi uma manifestação, mas numa simbologia. A partir deste momento, em Pentecostes, o Espírito Santo ele deixa de ser uma simbologia. O Espírito Santo ele deixa de atuar na terra em alguns momentos específicos, mas para se tornar uma pessoa viva e atuante no mundo em que eu e você estamos. Ou seja, a partir de Pentecostes, o Espírito Santo de Deus começou a habitar a terra diariamente, todos os dias, e a agir poderosamente, e a agir constantemente. Se você está entendendo o que eu estou te falando, digita um aleluia, um glória a Deus aí nos comentários. O Espírito Santo deixa de ser uma simbologia, de se manifestar em alguns momentos da história, e o Espírito Santo se torna uma pessoa que caminha conosco diariamente, todos os dias. Isso está acontecendo em Pentecostes. E como o Espírito Santo ele é uma pessoa,
que foi enviada por Deus, que é Deus e que foi soprado sobre o mundo em Pentecostes, como Ele é uma pessoa, eu preciso me relacionar com Ele. Eu preciso ter um relacionamento pessoal com o Espírito Santo. Eu preciso ter intimidade com o Espírito Santo. Por que eu estou te dizendo isso antes de te passar um planejamento espiritual? Porque a primeira coisa que nós temos que ter, quem estava aqui no Réveillon viu, nós consagramos o nosso ano ao Espírito Santo de Deus, e isso foi um pedido de Deus ao meu coração: consagre o ano a mim, consagre o ano ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo é uma pessoa e Ele está todos os dias comigo e com você. Somos nós que não conversamos com Ele, queridos. Somos nós que não falamos com o Espírito Santo de Deus. Somos nós que não desenvolvemos diálogo com o Espírito Santo. Porque tudo aquilo que nós vamos fazer, desde o começo do nosso dia até o final do nosso dia, nós temos uma pessoa do nosso lado chamada Espírito Santo. Nós temos o Deus Trino do nosso lado, se manifestando na pessoa do Espírito Santo, caminhando comigo, com você todos os dias. Mas somos nós que não estabelecemos diálogo e relacionamento com Ele. Quantas vezes você acordou e perguntou para o Espírito Santo: Espírito Santo, qual é a boa de hoje? Quantas vezes você, diante de um momento difícil, de um momento de decisão, parou e disse: Espírito Santo, ilumina a minha cabeça agora, para eu tomar a decisão correta. Estava partilhando com uma das minhas irmãs de comunidade aqui agora há pouco, dizendo para ela: olha, o apartamento que eu estou morando hoje, quando eu fui ver, eu falei: Espírito Santo, quando eu entrar neste apartamento, traz no meu coração se é ali o lugar que o Senhor quer que eu more. E quando eu entrei no apartamento, o meu coração foi tomado por uma presença. Eu falei: é para cá que eu vou mudar. É para cá que eu vou mudar. Quantas vezes, querido, ao invés de vir desabafar na internet, porque a gente desabafa na internet, né, isso aqui é uma denúncia que eu estou fazendo agora, a gente vem desabafar na internet para todo mundo ficar mandando mensagem perguntando: você está bem? O que está acontecendo? O que aconteceu? Nossa, por que você está assim? Ou para a pessoa te apoiar, falar: isso mesmo, mete a boca. Por que ao invés de desabafar na internet, nós não desabafamos com o Espírito Santo? Por que ao invés de ficar caçando pessoas para desabafar, para você falar da tua vida, que deve e que não deve, você não desabafa com o Espírito Santo, que é uma pessoa e que está ao teu lado todos os dias, do momento que você acorda ao momento que você dorme? Quantos dias da tua vida você consagrou ao Espírito Santo? E olha, quero trazer para você, nós vamos ler duas palavras. A primeira palavra é no livro de Provérbios, capítulo 16. Alguém digita para mim, fazendo um favor, Provérbios 16, para você pegar lá na sua Bíblia depois, lá na sua palavra depois. Livro de Provérbios, capítulo 16, diz assim: ao homem cabe os projetos do coração, de Yahvé, do Senhor, vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas Deus pesa os espíritos. Recomenda ao Senhor as tuas obras, e os teus projetos se realizarão. Mais uma vez, Provérbios 16: ao homem cabe os projetos do coração, de Yahvé vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas Yahvé pesa o espírito. Recomenda a Yahvé as tuas obras, e os teus projetos se realizarão. Querido, a nós compete planejarmos, estruturarmos, pensarmos, mas a resposta diz: de Yahvé, do Senhor, vem a resposta da língua. Nós planejamos e Deus responde. Por isso eu preciso do Espírito Santo. Quer trocar de casa? Quer comprar casa? Quer alugar casa? Consagra o Espírito Santo. Ao homem cabe formular projetos,
mas dele vem a resposta, e ele responde. O Espírito estabelece conosco um diálogo. O Espírito fala conosco. Se eu falo com ele, ele fala comigo. Em tudo, em tudo. O problema é que nós queremos falar com o Espírito Santo de Deus quando nós vamos na igreja. Você já perguntou ao Espírito Santo: o que você pode fazer de almoço hoje? Meu Deus, que escândalo. Perguntar para o Espírito Santo o que eu posso fazer de almoço hoje? Sim. Espírito, qual é a comida para hoje? Qual é? Espírito Santo, para onde eu vou hoje? Espírito Santo, qual escola eu vou colocar o meu filho? Espírito Santo, qual faculdade eu vou fazer? Espírito Santo, qual serviço eu vou entrar? Quero trocar de serviço. Espírito Santo, para qual eu vou? Me ajuda, é a hora de eu trocar. E o Espírito Santo vai estabelecendo conosco esse diálogo. Lá no livro de Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27, diz assim: assim também o Espírito socorre a nossa fraqueza, pois não sabemos o que pedir, nem como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis. E aquele que perscruta os corações sabe qual é o desejo do Espírito, pois é segundo Deus que ele intercede pelos santos. Olha, o Espírito socorre a nossa fraqueza, pois nós não sabemos o que pedir, nem como convém, mas o próprio Espírito Santo pede por nós aquilo que nós precisamos. Pensa comigo, o Espírito Santo está lá junto de Deus. O Espírito Santo conhece o coração de Deus. O Espírito Santo é Deus. Estou dizendo de Deus Pai. O Espírito Santo, que é Deus, conhece o coração do Pai. O Espírito Santo perscruta os desejos do Pai para a minha vida. Quem melhor do que Ele para pedir a Deus Pai por mim? Se Ele já sabe até o que Deus Pai quer derramar na minha vida, na minha história. Espírito, pede para mim aí. Espírito Santo, fala com o Pai aí. Eu preciso. Entende, meus queridos? Eu estou primeiro motivando você, incomodando você a ser mais íntimo do Espírito Santo, a ter mais intimidade com aquele que Deus nos deixou. Isto é a palavra que está dizendo, aquele que Deus nos deixou para suplicar, para auxiliar nas nossas fraquezas. Espírito Santo, eu não consigo rezar. Espírito Santo, eu não consigo mais. Dele vem a resposta, filho. Dele vem a resposta. Dele vem a resposta. Amém, aleluia. Se você recebe esta palavra que eu estou liberando sobre a tua vida hoje, porque é Deus que está falando com você, digita aí, querido, um glória a Deus, um amém, um aleluia. Quero que você interaja comigo em nome de Jesus. Se mova, se mexa, dá um glória aí para a gente saber que você está firme aqui, acompanhando, assistindo e participando junto com a gente. Queridos, Santa Clara diz, no filme da Alice dos Países da Maravilha, diz assim: quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. Alice, no País das Maravilhas, estava lá perdida, e então aquele gatinho super inteligente disse para ela: olha, aonde você quer ir? Aonde você quer chegar? Porque se eu não sei aonde eu quero chegar, qualquer caminho me serve. Eu posso tomar qualquer direção. Então, o que eu quero para a minha vida, o que eu quero para o meu ano de 2024, isso eu preciso ter claro. Eu quero ser uma pessoa mais mariana, eu quero ser uma pessoa mais do Espírito, eu quero ser um pregador em 2024, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, porque a partir disso é que a gente faz um planejamento. É a partir daquilo que eu mais preciso, daquilo que eu enxergo. Não, eu quero isso. O nosso planejamento parte a partir daí, vai começar daí. E aí nós precisamos fazer um planejamento primeiro diário, do mínimo possível que eu posso ter dentro da minha vida espiritual. Porque virou um ano, a galera empolgada, Porque tem gente que é empolgado.
E aí, não, virou o ano, quero rezar o rosário. Mas se não reza um terço, como é que você vai rezar o rosário? Você não vai rezar o rosário, você vai rezar 3 dias e depois não vai rezar mais. Então, qual é o mínimo possível que eu posso fazer bem feito e que eu tenho certeza que eu vou conseguir cumprir? Nós precisamos começar daí. Um planejamento diário começa daí. Qual é o mínimo que eu posso? Depois eu vou crescendo, depois eu vou subindo. Já estou rezando o terço todo dia, então agora eu posso começar a rezar o rosário, sem pular, entende? Então, dentro da vida de oração, terço, estudo bíblico, Lexio Divina, né? Estudo do Evangelho, né? Lá no nosso grupo do WhatsApp, no Clube da Reconstrução, nós estudamos juntos o Evangelho. Oração pessoal, visitar o Santíssimo Sacramento, fazer ali um momento de oração pessoal. Missa, se na tua cidade tiver missa. Se na tua cidade tiver missa todo dia, graças a Deus aqui em Boa nós temos missa todo santo dia, 7 da manhã, 19 horas, 2 missas por dia que nós podemos ir. Liturgia das horas, para quem conhece, para quem sabe rezar as laudes completas, as vésperas. Quais são as orações diárias, isso é de todo dia, que você deseja cumprir? O mínimo, lembre-se disso. Não queira abraçar o mundo, agora eu vou fazer tudo, porque você não vai dar conta. Qual é o mínimo que você pode fazer para Deus? Se der para você fazer mais, maravilhoso, mas pelo menos você não deixou de fazer aquilo que você se comprometeu a fazer. Então comece assim. Então planeje, olha, diariamente eu consigo rezar o terço, ir no Santíssimo e fazer um estudo bíblico, Lexio Divina. Ponto. É o meu planejamento diário de 2024. Eu vou me comprometer em cumprir estas coisas que eu estou colocando aqui. Não abraça o mundo, não, como eu disse, não quero rezar o rosário se você não reza o terço. Começa no terço, depois você vai para o rosário. Mas pense nesse planejamento. Qual é o mínimo de oração diária que eu tenho que ter? Então nós partimos daí. Depois, todos nós precisamos fazer retiros espirituais durante o ano. E aí entra um equilíbrio, né? A virtude da temperança. Porque a gente não pode viver em retiro. Todo final de semana eu estou num retiro. E nem posso não ir em nenhum. Entra um equilíbrio. Então, quais são os retiros que são indispensáveis para mim? Quais são os retiros que esses aqui são marcados? Esses são os retiros. Por exemplo, aqui na comunidade nós temos um retiro geral que nós fazemos todo ano, e nós temos um retiro de novas comunidades anual também, que todas as comunidades da diocese se reúnem num retiro anual também para membros de novas comunidades. São 2 retiros que são indispensáveis. Se eu não for em nenhum outro retiro no ano, nesses 2 eu tenho que ir. Porque senão a gente vai caçando coisa, entendeu? Caça daqui, caça dali, caça de cá. E aí no fim a gente não sabe nem onde a gente está indo, o que está fazendo. Quais são os retiros que são indispensáveis para mim? Eu disse 2, tem mais alguns. Então nesses retiros eu vou. Os outros, se der, eu vou. Se não der, eu não me comprometi, mas eu preciso me comprometer em alguns. Quais são os retiros que você se compromete em fazer esse ano? Pense nisso. E um planejamento semanal. Quais são os eventos semanais que são indispensáveis para mim? Por exemplo, aqui na comunidade nós temos Encontro Reconstrói todo sábado. Então sábado é dia de Reconstrói e ponto. Nós temos o Reconstrói. Então esse é o meu planejamento semanal. Domingo é dia de missa. Então eu não faço outra coisa enquanto eu não for à missa. Eu não marco compromisso no horário da missa. Então pensa agora na tua semana, nos teus eventos semanais que você frequenta. É o terço dos homens? Quais são os eventos semanais? E aquilo que é assim, este é o meu compromisso, eu não posso faltar, porque nós precisamos criar isso, porque senão nós vamos assim, perdidos, sabe? Sem saber onde nós estamos indo, de onde a gente pertence, o que nós estamos fazendo. Um dia eu vou aqui, na outra semana eu não quero ir aqui não, eu vou no outro. Na outra semana eu enjoei, eu vou no outro.
Não, eu preciso ter compromisso semanal. Então, qual é o meu compromisso semanal indispensável? E por último, um planejamento de estudos. Então, você planejar e pensar, por exemplo, eu quero ser um pregador em 2024. Então, eu vou tirar pelo menos 2 horas na semana para estudar sobre pregação. Então, faça um planejamento de estudos também para a tua vida. Isso vai te ajudar bastante. Você estudar o catecismo, né? Fazer um estudo mais aprofundado da palavra de Deus, fazer um estudo de um livro, de um curso, ler um livro. Eu pedi de amigo secreto esse ano na comunidade 3 livros que eu queria ler, porque são os 3 livros, aliás, tem 4 livros vão guiar o meu ano, vão me ajudar a caminhar neste ano. Foi o que eu pedi, porque eu tenho essa meta, eu preciso fechar esses livros nesse ano, que é o meu estudo. Então, se programe, pense. Quando essa live acabar, senta e pensa nisso, e programe isso, faça esse planejamento. Eu vou deixar essa live salva no YouTube, então para quem está lá no Clube da Reconstrução, no WhatsApp, eu vou mandar o link lá, e aí lá você vai poder assistir de novo. Você vai poder encaminhar para alguém, né, que queira assistir. Você fala, nossa, essa pessoa precisa ouvir. Deixa dicas de livro. Nossa, gente, livro, tem muito livro. Vai depender muito de qual caminho você quer tomar, entendeu? Porque para cada caminho tem um livro, né? Então depende muito assim do que eu quero para o meu ano. Eu quero livros que sejam mais espirituais. Eu quero livros que sejam mais catequéticos. Eu quero um estudo mais aprofundado sobre pregação. Então, cada tema vai ter umas dicas de livro. Por exemplo, esse ano eu me comprometi em estudar mais sobre o Espírito Santo. Então, o primeiro livro que eu pedi, que o Espírito trouxe no meu coração, é um livro do Padre Jonas, que chama Aspirai as Coisas do Alto. Aspirai os dons espirituais, chama o livro, perdão. Aspirai os dons espirituais, estudando os dons do Espírito, estudando sobre o Espírito Santo. Estou atrás de um livro do Padre Royo Marim, muito conhecido também sobre o Espírito Santo, né? Então é um comprometimento meu. E aí, então vai depender muito assim da área que você atua, mas livros que eu recomendaria para qualquer pessoa: Tratado de Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, é maravilhoso. Qualquer livro que fale de vida de oração, de intimidade com Deus, né? É muito bom. Se você tem algum tema específico que você quer trabalhar esse ano, pode me chamar no privado e depois que eu te dou as dicas. Tem bastante livro aqui também que a gente administra e lê, né? Então depende muito da área que você quer. Mas todo livro mariano, livro da vida de santo. Olha, eu vou caminhar com Santa Rita de Cássia, maravilhoso. Vou pesquisar se tem livro da vida de Santa Rita. Eu nunca cheguei a ler livro da vida de Santa Rita, mas eu vou pesquisar. Eu já li uns 2 livros sobre Padre Pio, maravilhoso, eu amei. Foi uma experiência assim, né? Se você ainda não leu o livro da vida de santo, procure ler livro da vida de santo, é maravilhoso. Já li Irmão de Assis, Francisco de Assis também. Sensacional, é ótimo. Santo Antão, São José, nossa, São José, tem um livro que chama Consagração a São José, é fenomenal, é maravilhoso. Ele é grandão, chama Consagração a São José. Tem um livro de São José da minha biblioteca católica também, eu já li, é extremamente bom. Muda a tua visão e o teu pensamento de José, né? Isso é muito importante, tá bom, meus queridos? Deus abençoe vocês. Quinta-feira nós temos live de novo. Estamos firme e forte aí, graças a Deus. Se Deus quiser, lembre, essa live está salva no YouTube. Então, assim que eu jogar lá no link para vocês, encaminhe essa live para alguém e fala: olha, assiste que você vai gostar, tá bom? Te abençoe. Um beijo no seu coração. Até mais.